Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana tem um convidado para lá de especial. Além de convidado, um mentor que eu tenho na minha vida e já deixei isso público. Diretor de operações da Muvecta, Roberto Teller. Teller, muito bom ter você aqui com a gente e de volta depois de um pequeno período para as operações portuárias. O Porto não larga a gente, né? De jeito nenhum, Maxwell. Tá no DNA, tá no sangue. Ele entra e não sai nunca mais. Teller, falando da tua carreira profissional, você é um executivo, referência dentro do nosso setor portuário. Eu me recordo de você da época da Libra Terminais. Você já passou por inúmeros terminais dentro do Porto de Santos e outros portos pelo Brasil também. Qual o desafio na construção de uma carreira de um executivo como você? Eu gosto de trazer essas coisas para o lado pessoal porque é inspirador para quem está nos assistindo lá. Eu estou começando a minha carreira dentro do setor portuário e eu sonho um dia ser o Roberto Teller, ser o Ricardo Artem, ser o Antônio Carlos Sepúlveda, enfim, eu quero ser um executivo. Qual é o desafio dessa carreira? Sorte e profissionalismo e sorte, dedicação, empenho. O que o Teller daria como conselho para quem está nos assistindo? Puxa, ótima pergunta, Maxwell. Eu acho que sorte é fundamental em todas as carreiras, cara. E se você fizer tudo muito bem feito, e eu tenho um mantra, eu não levanto da minha cama se não for para me divertir. Eu tenho que me divertir com o que eu estiver fazendo. Isso é fundamental. Mas eu acho que o principal desafio é você se transformar. Eu lido hoje com 5 gerações diferentes. Olha só. Lidar com 5 gerações, com ambições diferentes, com formações diferentes, com uma diversidade maravilhosa e que é fundamental. Sem diversidade não há inovação. Claro. Não há discussão de ideias, a gente não consegue criar. E o importante é a gente criar. Eu acho que esse desafio de você estar sempre se transformando e sempre aprendendo, é imprescindível que um executivo tenha a humildade de querer sempre aprender com todos os seus liderados, com todos os seus líderes. Assim como você sempre fala que de alguma maneira eu te influenciei, que te mentoro, isso funciona também comigo, com todo mundo que me liderou até hoje. Você tem uma característica que eu gosto bastante, que é disponibilidade. Eu aprendi isso com grandes executivos, né? Você é uma pessoa de muito fácil acesso. E grandes líderes que me influenciaram, né, ou que me mentoraram dentro da minha carreira profissional, porque a gente não é ninguém sem alguém que nos dê a mão, né? Que vai lá, pega a gente e realmente contribui para o nosso desenvolvimento. E você tem disponibilidade, assim como grandes executivos, né? Eu costumo dizer que não existe aquele fluxo de passa pelo ajudante, pelo assistente, pelo auxiliar, pela secretária, até chegar no executivo. Você está sempre disponível. Essa é uma grande característica de liderança, está disponível para que você receba a informação na maior velocidade possível para que você possa tomar decisão? E fundamentalmente porque se você não tiver com a tua equipe, se você não tiver no pátio, ainda mais na área de operações que nós estamos, você não vai ter a velocidade suficiente para transformar as operações no nível de qualidade que o cliente hoje em dia ele exige de todo mundo. Lembra que eu comentei agora há pouco que a gente tem que estar sempre se transformando. Se genuinamente eu não me interessar e não me importar com a minha turma, com a minha equipe, com o meu pessoal, desde o piso até a presidência da companhia,
eu não exerço, eu não estou fazendo o meu papel da maneira mais adequada, eu não estou exercendo liderança, eu não estou sendo genuíno. Eu lembro que a gente estava em Israel, a gente foi junto para Tel Aviv, né? E a gente teve uma imersão em tecnologias que estão disponíveis hoje para as operações portuárias. E eu me recordo que algumas pessoas, né, falavam assim, não, eu preciso ver a operação portuária, eu preciso ver a operação portuária. E você fez um pequeno recorte que me chamou muita atenção. Você falou, operação portuária é igual no mundo todo, né? Ela é igual no Brasil, ela é igual, ela não vai ter muita mudança. O que diferencial é o impacto desse mundo disruptivo em tecnologia. Como é que você está encarando isso, né? Porque muda a cada dia, foi o que você disse, né? Você está disponível, mas a cada dia você tem uma mudança diferente acontecendo nas nossas operações, fruto da tecnologia. Como é que você está lidando com isso, sendo diretor de operações? Olha, nós da Movecta estamos buscando justamente isso. A gente quer levar a Movecta a um patamar muito superior de qualidade de atendimento aos serviços aos nossos clientes e fundamentado basicamente nessa evolução, nessa disrupção da tecnologia. Então a gente está trazendo, por exemplo, dentro do que se fala muito hoje, Maxwell, do ESG, a gente está buscando colocar telemetria IoT, né? Olha só, a internet das coisas em toda a rede de encanamentos da companhia. Nós temos hoje 8 unidades espalhadas pelo Brasil todo, cada unidade acima de 100 mil metros quadrados, e a gente está querendo fazer telemetria, por exemplo, em toda a sua rede de encanamentos para identificar imediatamente se houver um vazamento, para controlar o consumo de água e reduzir o consumo de água per capita. A gente está querendo colocar a IoT em todos os nossos veículos, toda a nossa frota, para ter o consumo de combustível o mais regulado possível. Estamos buscando tecnologia de substituir equipamentos a diesel por equipamentos ecoeficientes com regeneração nos seus movimentos dos seus pneus para poder converter em eletricidade e com isso reduzir emissão de CO2 e redução de consumo. Estamos buscando também uma governança e um compliance gigantescos, também baseado em dados e informações, sair daquilo que era antigo, da história, né, do old school, da história do feeling, do eu acredito, eu acho, para se basear em números, dados e fatos, e você só faz isso com tecnologia o tempo todo, Maxwell. Roberto, a gente bem sabe, né, que dentro do SG, as questões, quando a gente olha para meio ambiente, elas estão endereçadas, a gente vem acompanhando isso, a gente vem percebendo um movimento significativo do setor portuário. A questão social nem se fala, eu acho que foi um movimento gigantesco realmente de inclusão, extremamente importante no mundo que a gente vive atualmente, convivendo com gerações diferentes, com percepções diferentes e com expectativas diferentes também. Mas quando a gente olha para o lado da governança, a gente tem inúmeros desafios. Você falou do dado, né? O dado é um novo commodity hoje dentro das operações portuárias. Não dá mais para você tratar da operação portuária no achismo, como você acabou de pontuar. Eu tenho experiência aqui, eu vou tratar dessa operação XPTO com a experiência que eu tenho. Não, você tem que se basear em dados. E aí, quando você fala de governança, tem um desafio gigantesco que é a integração com órgãos governamentais, que não conseguem acompanhar essa evolução da iniciativa privada. Como é que a gente provoca, né, a iniciativa pública? Porque a iniciativa pública ela só anda quando ela é provocada nesse sentido. Qual é a tua visão desse ponto especificamente, onde as integrações de dados, principalmente com órgãos de governo, sejam eles federal, estadual ou municipal, é muito ruim atualmente? Olha, Max, eu acredito... Pergunta de 6 milhões de dólares aqui, eu gosto, né? Você sabe que eu gosto dessas perguntas. Gosta-se, você gosta de provocar. Eu acredito que esses encontros que a gente faz, que a gente une a comunidade portuária, a Baixada Santista, a comunidade portuária do Brasil todo, muitas vezes as viagens que a gente faz para outros países, como a gente já fez várias, isso provoca bastante.
E isso suscita a discussão. Os summits, por exemplo, que você promove, eles são fundamentais para trazer o Ministério dos Portos, para trazer a infraestrutura, para trazer a comunidade, então todas as empresas privadas, para trazer a tecnologia, as empresas que provêm tecnologia no Brasil e aqui na comunidade da Baixada. Isso é muito importante, porque isso cutuca, isso o tempo todo provoca, isso faz, por exemplo, como a Receita Federal, recentemente, ela criou o API Recintos. Sim. E que está modificando completamente o panorama. Está trazendo inovação, está trazendo tecnologia. E ela foi provocada lá atrás com a história da Arbitrar, com o COV, etc. Sim. E vamos continuar fazendo isso. Eu acho que é importante. A gente está o tempo todo inovando através desses debates, dessas discussões e trazendo para a comunidade essas discussões, levando para os órgãos governamentais. Todos são rápidos e funcionam como funcionou a Receita? Sem dúvida nenhuma, não. Mas a gente precisa o tempo todo ficar levantando essa bola. Acho que faz parte, jogo aqui para você, a responsabilidade de trazer isso daqui para diante. Tenho certeza. É uma pauta que a gente vem tratando bastante, porque eu creio que a gente está muito atrasado nesse sentido. Eu acho que o governo federal precisa olhar isso com muito carinho, com muita cautela, porque a questão do dado não é só na relação da integração, mas da proteção também. E nós estamos muito atrasados nesse sentido. A gente, quando olha para o dado, é uma questão de estratégia nacional, porque o que a gente gera de conteúdo, principalmente nas transações que nós temos do nosso comércio exterior para com o mundo, são informações valiosíssimas para a tomada de decisão não só do Estado, mas também, como você bem disse, Teller, da iniciativa privada. A gente tem um momento no qual nós estamos vivendo hoje politicamente no mundo bastante complicado, né? Eu comentei aqui com você que te conheço desde a época da Libra Terminais e a gente passou aqui no Brasil inúmeros processos, né? Processos de inflação, a gente passou processos de mudança de moeda e o Porto de Santos, particularmente, Steller, sempre bateu recordes, né? E eu sempre vou dizer que a gente vai continuar batendo recordes, mas o mundo está ficando caro. Como é que a gente consegue ser competitivo em um mundo caro? Isso não é uma particularidade só do Brasil. O mundo está caro, né? Os Estados Unidos hoje está caríssimo, né? Se for para a Europa, está caríssimo. A gente teve ano passado na Coreia do Sul, caríssimo. Está tudo muito caro. As moedas estão perdendo valor. Como é que a gente consegue ser competitivo? Vou te dar uma sugestão ou provocação. Reduzir custo de infraestrutura, talvez, e a gente tem uma dificuldade gigante nisso também. Reduzir custo de infraestrutura ajuda, mas a infraestrutura do Brasil está atrasada há 20 anos, Max. 20 anos. A gente ainda tem que aplicar muito dinheiro nesse quesito. Nós estamos muito atrasados. Eu vejo um esforço gigantesco do governo federal, do Ministério dos Portos hoje, através do ministro Silvio, cutucando bastante, abrindo muitas licitações, trazendo iniciativa privada para participar desse jogo, mas nós temos ainda que tirar esses 20 anos de atraso. Nós estamos muito longe do que nós precisamos. Nós ainda vamos levar aí no mínimo de 3 a 5 anos para termos a terceira via. Ela não foi nem construída aqui na Baixada, ela está em fase de projeto. Nós ainda falta espaço para toda a demanda que tem acontecido. O crescimento de contêineres, por exemplo, ele tem acontecido de 3 a 5% ao ano. Quando sair o próximo terminal aqui na Baixada, todo o crescimento já vai estar em torno de algo em função de 20% de crescimento. O novo terminal vai absorver todo o novo crescimento, ou seja, o porto vai continuar absolutamente abarrotado. Eu acho que o principal foco, Maxwell, automação e uma capacitação massiva das pessoas para poderem lidar com esse novo mundo digital, essa nova automação, esses novos equipamentos que vão ser totalmente controlados externamente por joystick, como hoje já acontece com RTGs automáticos elétricos, vai acontecer também com heat stackers, vai acontecer com os portainers,
que já há coisa de 20 anos já foram automatizados, mas isso acabou não pegando, um dia vai pegar. Só que a mão de obra que nós temos hoje está anos-luz dessa capacitação necessária. E a gente precisa capacitar para prover a eles o trabalho do futuro, né? Porque o trabalho do futuro vai ser esse. Isso vai fazer com que todo o custo de infraestrutura caia gigantescamente. Teler, eu tive com o ministro Silvio Costa no final do ano passado, e um dos temas que eu debatia muito com ele é em relação à industrialização do nosso país. A gente percebe agora o Trump taxando o aço e o alumínio, né? A gente está taxando commodities. Então a opção é taxa aqui ou compra dali, porque na verdade o produto não tem valor agregado. O Porto de Santos majoritariamente tem ali no seu DNA a exportação de commodities e produtos não acabados. O que traz valor para a operação portuária, valor para a cidade, né, nesse mantra que é utilizado da relação do porto com a cidade, é realmente a operação de carga com valor agregado, como o container, por exemplo, como carga projeto, onde você tem uma alta oferta não só de provedores ali, fornecedores, mas também de emprego, né? O Brasil, ele fica refém desse tipo de situação. Como é que fica a zona secundária, né? A zona primária, eu acho que a gente fez a lição de casa ali, onde são os terminais que possuem água, vamos dizer assim, para quem não tem o entendimento. Mas a zona secundária, ela é estratégica para o nosso país. Como é que a gente atrai a indústria para perto do porto, como a gente viu, por exemplo, em Roterdã, Coreia do Sul, entre outros países aí espalhados pelo mundo? É um outro processo também para que a gente seja mais competitivo? Qual a tua avaliação? Maxwell, eu estive semana passada numa ZPE de Pecém, né? É um caso que deu muito certo. Nós estamos discutindo de novo há 10 anos ou até mais. Eu tive com o Ursini falando isso outro dia. A nossa ZPE aqui, isso mudaria o jogo. Nós precisamos ter uma ZPE na Baixada Santista. Nós precisamos fomentar novamente a nossa indústria. A indústria brasileira está completamente sucateada. Nós precisamos investir novamente na indústria, revitalizá-la, trazendo uma zona de proteção à exportação, de fomento à exportação. E com isso, Santos seria ou a Baixada Santista seria o local ideal para isso. Porque várias indústrias viriam abrir as suas portas ou as suas expansões aqui na ZPE, e com isso exportariam pelo porto com uma facilidade, com isenção de impostos muito grande, gerando um volume de empregos enorme e já vindo com toda essa tecnologia, com essa disrupção, com essa automação nos seus processos, e nós estaríamos indo para um patamar de indústrias europeias, americanas, para sermos altamente competitivos mundialmente. Teler, para ser competitivo mundialmente, a gente precisa fazer a lição de casa, como você bem colocou, em alguns pontos, em alguns critérios. Mas quando eu olho para o Brasil, eu vejo que a gente surfa ondas. Eu já falei isso anteriormente, né? A gente surfou agora, mais recentemente, a onda das concessões, né? Isso estava travado, era uma agenda que estava travada. Eu não quero ir aqui no governo A, B, C ou D, eu quero ser apartidário, não tenho nenhuma pretensão de ser político. Eu olho tecnicamente o que realmente acontece dentro do nosso setor, e a gente surfou essa onda, né, das concessões, destravamos essa agenda. E aí tem concessão no Brasil inteiro. Eu acho que nem cabe mais comemoração, né, porque realmente é algo que a gente conseguiu equacionar e a gente conseguiu resolver. Isso gerou um reflexo. A gente deu muita concessão, injeção de dinheiro dentro do setor, obviamente, mas consequentemente não tem infraestrutura. Não sei se a próxima onda, na tua percepção, serão as concessões. E a gente não fez o arranjo logístico no Brasil. Eu sinto falta disso, né? Quem é o hub port? Quem é que vai tratar realmente da cabotagem, né? Como é que a gente vai expandir isso? Eu sinto falta desse planejamento. Eu acho que a gente está num barco e me parece que se o vento está para norte, a gente vai para norte. Se o vento está para sul, a gente vai para sul, né? A gente não enfrenta a tempestade quando ela vem. A gente faz um caminho muito mais longo e a gente perde tempo e dinheiro.
Faz sentido essa minha análise? Como é que você faz essa avaliação? Faz sentido, sim, Maxwell, principalmente porque o brasileiro, ele não planeja. E isso não é diferente no nosso estado. Deveria existir uma área de planejamento de estado e não de governo. Sem dúvida. Que pensasse nos próximos 30 anos. A gente não tem, a gente discute isso a vida toda. Toda vez que troca governo, a gente está começando a discutir tudo de novo. E tudo aquilo que o governo anterior fez com maestria é jogado no lixo e a gente começa tudo de novo. Então deveria ter uma área de planejamento que pensasse a longo prazo. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande e isso acontece inclusive nas empresas, na iniciativa privada também. Claro que elas estão muito mais desenvolvidas. Nós, por exemplo, temos uma área de planejamento muito acurada que pensa no hoje, nessa semana, nesse mês e no ano. Então a gente está sempre olhando à frente, porque a gente tem que se antecipar àquilo que vai acontecer para as necessidades dos nossos clientes. E o Estado deveria fazer a mesma coisa. Deveria se antecipar às necessidades de todos nós, né? Da população. E integrar isso ao mundo inteiro, né? Porque nós estamos aqui, a comunidade da Baixada, a comunidade portuária, ela faz logística de comércio exterior. Comércio exterior depende das análises de tudo que está acontecendo no mundo. Como, por exemplo, em 2020 nós tivemos a pandemia. A pandemia mudou completamente o cenário da logística mundial. Veio a discussão de novo, se descentralize os estoques, centralize estoque, porque Just todo mundo ficou desabastecido. Exatamente. Eu acho que tudo isso é fundamental. Precisa ter uma política muito, muito forte de planejamento do Estado. Isso está faltando para a gente. E acho que você deveria provocar isso no teu próprio próximo summit. Tá aí, ele já veio aqui, ele já me deu umas 4 tarefas, né? O entrevistador sou eu, mas ele vem pra cá e ele vem me dar Você tarefa. Não falou como que eu sou teu mentor? 25 anos é assim, nas conversas de WhatsApp, bate-papo em viagem, é sempre assim, Teller sempre me dando missões. Meu amigo, cara, que prazer sempre bater esse papo aqui no Porto 360 Entrevista e também sempre nas nossas conversas ali de WhatsApp, nos nossos bate-papos no telefone, porque é dessa maneira, né? Você bem disse e eu assino embaixo. Trocando ideias, né? Provocando, trazendo realmente a discussão, tudo aquilo que a gente necessita, que a gente contribui, principalmente essa nossa geração, com o desenvolvimento do setor portuário. Para o desenvolvimento pessoal, ainda vou ficar aguardando o meu Cardu que ele me prometeu. Obrigado, meu amigo. Obrigado você, Max. Foi um enorme prazer. Um grande abraço. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço. Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio